Sejam todos bem-vindos ao primeiro episódio da quarta e última temporada da série Mensagem de Fátima. Depois de nas duas primeiras temporadas nos termos debruçado sobre acontecimentos específicos e de na terceira termos começado a explorar personagens fundamentais na vivência e transmissão da Mensagem de Fátima, iniciamos agora uma nova etapa. Nesta temporada, colocaremos o foco nos papas que passaram por Fátima e que de diferentes formas se deixaram marcar por esta mensagem. O primeiro episódio é dedicado ao Papa Paulo VI, cuja vida e pontificado merecem uma atenção particular. Procuraremos compreender o seu percurso humano e espiritual, o contexto histórico em que exerceu o seu ministério petrino e, de modo especial, a sua ligação a Fátima. Ao longo desta temporada, acompanharemos ainda outros papas que, de maneiras distintas, estiveram ligados à mensagem de Fátima. Preparem-se, portanto, para uma temporada que nos convida a mergulhar na história de cada um, conhecendo seus desafios, as suas escolhas e o seu legado, para assim aprofundarmos com maior consciência e gratidão a compreensão da mensagem de Fátima. Não poderia haver lugar mais significativo do que o Santuário de Fátima. Foi aqui que a mensagem ganhou expressão concreta na história. E é aqui que continua viva, no coração da igreja e na fé de milhões de peregrinos. Este espaço, marcado pela oração e pelo silêncio, foi palco de acontecimentos decisivos e acolheu vários papas que aqui vieram rezar, agradecer e confiar ao mundo ao Imaculado Coração de Maria. Faz por isso todo sentido falar desses pontífices a partir do mesmo lugar que eles pisaram e onde deixaram palavras e gestos tão significativos de gratidão. Mais do que um cenário, o santuário é parte integrante dessa história, uma memória viva de um acontecimento que continua a iluminar o presente. Giovanni Battista Montini nasceu em Concésio, perto da Brescia, a 26 de setembro de 1897. Frequentou o colégio jesuíta Cesare Ariti e concluiu os estudos secundários em 1916. Nesse mesmo ano, entrou no seminário de Brescia e foi ordenado sacerdote a 29 de maio de 1920. Prosseguiu os estudos em Roma, na Pontifícia Universidade Gregoriana e na Universidade Estatal. Entrou ao serviço da Secretaria do Estado em 1924, onde desempenhou funções de crescente responsabilidade. Colaborou estreitamente com o cardeal Eugênio Pacelli, futuro Papa Pio XII, e participou na redação do dramático apelo à paz, transmitido pela rádio a 24 de agosto de 1939. Nada se perde com a paz, tudo se perde com a guerra. Em 1954 foi nomeado arcebispo de Milão, onde desenvolveu intensa ação pastoral, com particular atenção ao mundo operário e às periferias, e também a construção de novas igrejas. Criado cardeal por Papa João XXIII, em 1958 participou ativamente no Concílio Vaticano II. Após a morte de João XXIII, foi eleito Papa a 21 de junho de 1963, tomando o nome de Papa Paulo VI, numa clara referência missionária ao apóstolo Paulo. Retomou e conduziu a conclusão do concílio, promovendo reformas e profundas na vida da Igreja, na liturgia e na Cúria Romana. Também nas estruturas de participação episcopal, como o Sínodo dos Bispos. O seu pontificado ficou marcado pelo diálogo com o mundo contemporâneo, expresso na encíclica Ecclesiam Suam, de 1964, e por documentos de grande relevância como Populum Progressio, de 1967, e Humanae Vitae, de 1968. Reforçou a ação diplomática da Santa Sé. Promoveu ativamente a paz, instituindo o Dia Mundial da Paz, celebrado a 1 de janeiro, e realizou viagens apostólicas históricas à Terra Santa, à Índia e à sede das Nações Unidas.
A sua ligação a Fátima é particularmente significativa. A 13 de maio de 1967, no cinquentenário das aparições, tornou-se o primeiro Papa a peregrinar ao Santuário de Fátima. Nesse contexto, rezou pela paz do mundo e renovou a consagração da humanidade ao Imaculado Coração de Maria, sublinhando a atualidade da mensagem de Fátima num tempo marcado pela Guerra Fria e por profundas tensões internacionais. A sua presença conferiu dimensão universal ao santuário e reforçou a leitura de Fátima como apelo à conversão, à oração e à responsabilidade histórica dos povos. Mas o que o Papa Paulo VI pode nos ensinar? O pontificado do Santo Padre Paulo VI é de tal maneira rico que sintetizar tudo aquilo que podemos retirar do seu pontificado é impossível neste tempo que temos, não é? Vou apenas sublinhar um aspecto que é aquele que mais nos diz respeito acerca da Mariologia e a sua ligação com Fátima e com a mensagem de Fátima, que foi o Papa Paulo VI que proclamou a Virgem Santa Maria Mãe da Igreja, e que nós temos este título que usamos habitualmente, não é? Esta invocação à Santa Virgem como Mãe da Igreja, mas é a ele que se deve. E também devemos sublinhar onde é que o Papa Paulo VI declarou que a Virgem Santa é a Mãe da Igreja, que foi exatamente durante o Concílio Vaticano II. É sabido que devemos ao Papa Paulo VI a continuação do Concílio, depois da morte de João XXIII, o encerramento do Concílio e a aprovação dos documentos, do novo missal, etc. Mas também o Concílio deu um grande impulso à Mariologia e ao papel da Virgem Santa na vida dos cristãos, com o documento que foi aprovado durante o Concílio e ao qual o Papa quis ligar esta declaração da Virgem Santa como Mãe da Igreja. E, portanto, para eu não me enganar nos termos, o Papa diz que, para a glória da Virgem e para nosso conforto, proclamamos Maria Santíssima, Mãe da Igreja. Portanto, isto é no dia 21 de novembro de 1964, na clausura da terceira sessão do Concílio Ecuménico Vaticano II. E por isso, a nível da visão, da compreensão e da vivência da vida da Mãe de Jesus na Igreja e na vida dos cristãos, deve-se muito ao Papa Paulo VI. Não só por aqui, pelo que acabei de referir, mas também pelos documentos que ele assinou e que ele ofereceu à Igreja e ao mundo, dos quais é célebre o documento Marialis Cultus, que é um documento excepcional, que nunca sai de moda pela profundidade e pela clareza, porque o Papa Paulo VI escreve de forma excepcional. A maneira como escreve é de tal maneira clara, direta, que toca em quem lê e toca todos aqueles que estão à procura de aprofundar cada vez mais o papel da Virgem Santa. E por isso, eu refiro-me apenas a este detalhe, até porque é importante depois para vermos a sua ligação com Fátima, que a ele devemos esta intuição. E é interessante que Bento XVI, numa das suas homilias, logo no princípio do pontificado, no dia 8 de dezembro, quando o aniversário do concílio, referiu-se a este momento e dizia que estava lá, como perito, como sabemos, e que se lembra quando o Papa disse: proclamamos a Virgem Santa Mãe da Igreja, como os padres conciliares se levantaram em alegria, em comunhão com o Papa, e a agradecer ao Papa esta sua decisão. E por isso, a nível da Mariologia, muito se deve ao Papa Paulo VI. O que significou a peregrinação de Paulo VI ao Santuário de Fátima para a devoção mariana na Igreja? Antes de falarmos da vinda do Papa Paulo VI a Fátima, é importante sublinhar, não sei se muita gente sabe disto, que o Papa Paulo VI, durante o concílio, falou de Fátima. O Papa Paulo VI, também permitam que leia, porque os termos são muitos e para não me alongar,
também nesta mesma ocasião em que declarou que a Virgem Santa era Mãe da Igreja, referiu-se a Fátima. Portanto, o Papa referiu-se a Nossa Senhora de Fátima no próprio concílio, que é importantíssimo. Sabemos a importância do concílio e a importância, portanto, que Paulo VI deu às aparições de Fátima e à sua mensagem, por ter falado deste tema em pleno concílio. E dizia ao Papa que, enquanto em ardente prece volvemos a nossa alma para a Virgem, a fim de que abençoe o concílio ecuménico e a Igreja toda, o nosso olhar abre-se para os horizontes sem fim do mundo inteiro. Depois fala no concílio, e o que é que diz o Papa Paulo VI? Por fim, resolvemos enviar proximamente, por meio de uma missão especial, a Rosa de Ouro ao Santuário de Nossa Senhora de Fátima. Portanto, o Papa anuncia no concílio que vai enviar a Rosa de Ouro ao Santuário de Nossa Senhora de Fátima, tão caro não só ao povo da nobre nação portuguesa, sempre, porém, hoje particularmente a nós caro, como também conhecido e venerado pelos fiéis de todo o mundo católico. Portanto, o Papa dá este sentido da universalidade da devoção de Nossa Senhora de Fátima. Eu repito que também conhecido e venerado pelos fiéis de todo o mundo católico. Portanto, se podia considerar que o Santuário de Fátima era um santuário português para Portugal, para a Igreja em Portugal, o Papa é claro em dizer que o Santuário de Fátima, ao qual ele envia a Rosa de Ouro, como digo, tem já uma valência universal. Todo o mundo católico venera este santuário, o que é algo extraordinário. Estamos em 1964, portanto, não havia as facilidades de comunicação que há hoje, e por isso o Papa dizer isto em pleno concílio confere ao Santuário de Fátima e à mensagem que ele guarda e transmite ao longo do tempo, como Nossa Senhora assim mandou, uma importância muito, muito grande. E o Papa Paulo VI, também nessa altura, portanto, nesse mesmo momento, recorda a consagração do mundo ao Imaculado Coração de Maria feita por Pio XII. E, portanto, na continuação de tudo aquilo que eram os pedidos da irmã Lúcia para que o mundo fosse consagrado e a Rússia, de forma especial, fosse consagrada ao Imaculado Coração de Maria, e que Pio XII fez, Paulo VI relembra este momento e dá-lhe, portanto, também uma importância redobrada. E depois, como digo, dá esta universalidade ao Santuário de Fátima. Quando vem a Fátima, faz aqui uma homilia extraordinária, e com 2 pontos essenciais. Portanto, vem pedir pela Igreja e vem pedir pela paz, e liga novamente o Santuário de Fátima, portanto, a Virgem de Fátima, tudo aquilo que ela aqui veio pedir, novamente ao concílio. Portanto, eu queria sublinhar este aspecto, talvez um pouco desconhecido, desta ligação que a Senhora de Fátima, que a mensagem de Fátima, que o Santuário de Fátima têm ao concílio, por causa desta vontade e desta decisão do Papa São Paulo VI. O que é muito importante, na minha opinião, porque o concílio é a grande assembleia da renovação e, portanto, se dentro desta Assembleia, se dentro deste espírito, se dentro deste momento tão histórico, o Papa acha que deve sublinhar a importância de Nossa Senhora de Fátima e do Santuário de Fátima, acho que, de facto, é para pensar que no coração do Papa estava, de facto, a Virgem de Fátima e o seu santuário. Porque é importante a oração pela paz que Paulo VI realizou em Fátima. O Papa, quando vem aqui, ele mesmo diz que vem angustiado com a situação do mundo e que vem peregrinar à Senhora de Fátima, pedindo para a Igreja, e diz que a segunda intenção da sua peregrinação é a paz. E diz: o mundo, a paz do mundo, sabeis como parece hoje que o mundo procura a fraternidade, a unidade, mas descobrimos contínuos conflitos. E ele diz: sim, a paz é um dom de Deus que
supõe a intervenção de Deus, mas a paz é também algo que os homens devem promover. E foi aqui que ele proclamou aquelas palavras famosas, que é: homens, sede homens, homens, sede bons, homens, sede dignos do dom divino da paz. Portanto, o Papa trazia muito no seu coração este grande pedido, este grande perigo, que é a paz que está continuamente em perigo. E sabemos perfeitamente como a mensagem da Senhora de Fátima é, desde o início, um pedido constante à oração pela paz. E o Papa fala aqui de forma longa, de forma muito ardente. Aliás, Paulo VI, quando escrevia, estava toda a sua personalidade no texto. Portanto, ele está no texto, a sua ansiedade, ou seja, o seu sentir mais interior. E, portanto, diz: homens, escutai através da nossa humilde e trêmula voz, bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra, bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. É um texto muito belo que eu proponho sinceramente que seja lido e meditado, ou seja, a homilia de Paulo VI aqui no Santuário de Fátima, e estas duas intenções que ele traz, a Igreja e a paz. Qual foi a importância de ter sido o primeiro Papa peregrino? Que é bom sublinhar que no dia 13 de maio de 1967, o Papa, unindo-se a Fátima, diz: aproveitando a ocasião das cerimónias religiosas que têm lugar nestes dias em Fátima, em honra da Mãe de Deus, portanto, tendo em conta isto, o Papa apresenta uma exortação apostólica. A exortação apostólica Signum Magnum, que continua o seu pensamento acerca da reforma litúrgica, acerca de como a devoção à Virgem Santa deve ser envolvida pela reforma litúrgica, e, como digo, falo exatamente tendo em conta as cerimónias religiosas que têm lugar nestes dias em Fátima. Desejamos mais uma vez chamar a atenção de todos os filhos da Igreja para o inseparável nexo tão amplamente ilustrado na Constituição Dogmática do Lumen Gentium. Cá está. Papa, no dia da Senhora de Fátima, fazendo memória da Lumen Gentium e dos seus ensinamentos, oferece à Igreja uma exortação apostólica acerca do culto e do reto e verdadeiro culto que deve ser prestado à Mãe do Senhor. Portanto, eu acho que era natural que ele quisesse vir a Fátima, por muitos motivos que os haverá certamente, mas, na minha opinião, este é um motivo óbvio. O Papa Paulo VI tinha, de facto, uma grande devoção a Nossa Senhora e viu que o Santuário de Fátima era, de facto, um local para esta renovação do culto à Virgem Santa e, portanto, ele próprio, como vemos, eu estou a citar os documentos e as suas decisões, ele próprio faz esta ligação entre os documentos, entre os seus ensinamentos, entre o santuário, portanto, entre os documentos mais oficiais, entre a piedade popular, que ele é assim que a designa, e, portanto, como estas duas realidades, toda esta riqueza, ajudará o povo de Deus à altura, portanto, estamos na década de 60, pós-concílio, como tudo isto ajudará o povo de Deus à redescoberta do verdadeiro e são culto à Virgem Santa Maria. Portanto, parece-me que a sua vinda era óbvia devido a estas decisões que tomou, portanto, e à ligação que ele faz entre o concílio, a sua visão da renovação do culto litúrgico e o santuário de Fátima. O que é muito interessante, que nós dizemos que os santuários às vezes são vistos como apenas locais de religiosidade ou de piedade popular, um pouco tudo muito frágil, mas o Papa diz que não é assim. E tanto não é assim que agiu de forma como pensava, não é? E, repito, é muito interessante ler os documentos de Paulo VI e também a Signum Magnum, a exortação apostólica Signum Magnum, que faz um primeiro resumo
e como ele próprio diz, que vem na continuação da Lumen Gentium e ligada às cerimónias que têm lugar em Fátima. O Papa Paulo VI nomeou para o colégio cardinalício 3 dos seus futuros sucessores. Papa João Paulo II, Karol Wojtyła, em 1967. Papa João Paulo I, Albino Luciani, em 1973. E Papa Bento XVI, Joseph Ratzinger, em 1977. Este dado revela não apenas a relevância do seu pontificado, mas também a continuidade histórica que, de forma providencial, se estabeleceu na condução da Igreja nas décadas seguintes. Faleceu a 6 de agosto de 1978 no Castelo Gandolfo. O seu processo de canonização teve início em 1993. Foi beatificado a 19 de outubro de 2014, na Praça de São Pedro, numa celebração presidida pelo Papa Francisco, com a presença do Papa Emérito Bento XVI. E foi canonizado pelo mesmo pontífice a 14 de outubro de 2018. O reconhecimento oficial da sua santidade confirmou uma vida marcada pelo serviço fiel à Igreja, pelo discernimento prudente em tempos complexos e por uma profunda fidelidade ao Evangelho. A sua relação com Fátima insere-se nesta mesma trilha de responsabilidade pastoral, de atenção aos grandes desafios do mundo contemporâneo. A peregrinação que realizou a 13 de maio de 1967 ao Santuário de Fátima, por ocasião do 50º das aparições, constituiu um marco histórico. Foi a primeira vez que um Papa se deslocou à covadeiria. Esse gesto não foi meramente simbólico. Em plena tensão internacional, Paulo VI quis sublinhar a urgência da oração, da conversão e da confiança em Deus como caminhos para a paz. Ao ligar explicitamente o seu ministério petrino à espiritualidade de Fátima, reforçou a dimensão espiritual e universal do santuário e consolidou a sua projeção como lugar de intercessão pela humanidade e de reflexão espiritual perante as grandes questões do século XX. Hoje, porém, ficamos com 4 lições essenciais do pontificado de Paulo VI que continuam particularmente atuais. 1. A centralidade do diálogo. O Papa Paulo VI defendia que a Igreja deve dialogar com o mundo, as culturas, os não crentes e as outras confissões, sem abdicar da verdade, apresentando a fé com caridade e inteligência. 2. A coragem da reforma. Coube ao Papa Paulo VI concluir e aplicar o Concílio Vaticano II, promovendo a renovação da Igreja com prudência, procurando conciliar fidelidade à tradição e renovação pastoral. 3. A fidelidade em contextos adversos. O seu pontificado enfrentou tensões, sobretudo após a publicação da Humana Vitae, mas o Papa Paulo VI manteve-se fiel à sua consciência e ao ensinamento da Igreja, afirmando a responsabilidade moral do magistério pastoral perante a pressão da opinião pública. 4. A confiança perseverante na força espiritual da oração. Num século marcado por guerras e profundas transformações sociais, Papa Paulo VI destacou a primazia do espiritual, como testemunha a sua peregrinação ao Santuário de Fátima, lembrando que a paz nasce da conversão interior, da oração e da confiança em Deus. Estas 4 linhas, diálogo, reforma, fidelidade e oração, sintetizam um pontificado exigente e profundamente consciente da responsabilidade histórica da Igreja no mundo contemporâneo. Recordo, uma vez mais, que os episódios serão transmitidos no primeiro sábado de cada mês, com repetição no dia 13. No próximo mês, iremos refletir sobre a vida e pontificado do Papa João Paulo II, uma figura profundamente marcada pela relação com a mensagem de Fátima e pelo seu testemunho de fé, coragem e esperança. Será uma oportunidade para conhecer melhor o seu percurso, seu legado e o significado da sua presença na história da Igreja e do mundo. Até o próximo episódio e continuaremos a guardar no coração os ensinamentos que a história da Igreja nos oferece e deixar-nos inspirar por estes testemunhos de fé
que continuam a iluminar o presente. De Fátima para o seu coração. Até ao próximo episódio.